Aleluia. Queridos, nesse mês de março nós ministramos uma série, hoje nós encerramos, e o nome da nossa série foi Nosso DNA. E você já ouviu isso durante vários domingos, da importância de nós que aqui estamos, nessa casa, nessa igreja, nessa comunidade, entendemos quais são as nossas características como igreja, qual a nossa visão, qual o nosso propósito, e nós de fato alinharmos o nosso coração a isso. Nós falamos e poderíamos continuar ainda falando alguns domingos, mas não agora. Nós falamos que o nosso DNA é de uma igreja que anda em unidade, amém? Precisamos manter a unidade, preservar a unidade, prestar atenção em qualquer coisa que queira nos tirar do foco da unidade. Nós falamos sobre nos mantermos cheios do Espírito Santo, amém? Fomos chamados para isso, fomos chamados para nos enchermos de Deus, para fluirmos em Deus, para sermos cheios do poder de Deus. Falamos também da importância que Deus dá para que a sua casa fique cheia, amém? Nós ministramos sobre isso no domingo passado, e hoje nós vamos terminar essa ministração falando a respeito do Evangelho da graça de Deus, amém? O Evangelho da graça de Deus é uma mensagem bíblica, é uma mensagem central da Bíblia, que nós temos trazido luz sobre ela, ou na verdade Deus tem trazido luz a respeito dessa mensagem nos últimos anos, ainda mais. Deus tem revelado muitos aspectos do Evangelho da graça para nós como igreja. O Evangelho da graça não é nenhuma novidade, não é nenhum novo mover. Pelo contrário, o Evangelho da graça já existe há 2000 anos atrás, desde quando Jesus colocou os seus pés aqui nessa terra, e Ele começou então o seu ministério, Ele começou a pregar a sua mensagem. A mensagem de Jesus era e continua sendo a mensagem do Evangelho, amém, queridos? Jesus, Ele morreu, e depois que Ele morreu, Ele subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, mas a sua morte teve um propósito: purificar todos os nossos pecados. Você pode dizer amém? Então, não há novidades nisso. Porque às vezes alguém diz: mas essa mensagem da graça está sendo pregada em muitos lugares, isso é mais uma novidade dos crentes, do povo de Deus. Não encare isso como uma novidade, encare isso como Deus trazendo luz. De tempos em tempos, Deus, Ele aumenta a nossa ótica, Ele amplia a nossa visão, Ele acende como se fosse um holofote sobre revelações que estão descritas na Bíblia, estão claras na Bíblia, mas que por algum momento nós não estávamos enxergando. Então glória a Deus, porque nesses últimos dias Deus tem nos levantado como uma igreja, e tem levantado muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, tem levantado a nossa rede de igrejas, a Vinha, a Mave, para trazer luz sobre essa mensagem que é poderosa para transformar, para mudar, para nos abençoar e para nos colocar na posição da bênção de Deus. Há uma posição certa para que você seja abençoada, para que você seja abençoado e abençoada, e essa posição certa é em Jesus. Se você estiver em Jesus, se o seu foco for Jesus, se os seus olhos estiverem em Jesus, então tudo que você fizer no ministério, no trabalho, na família, nos estudos, irá prosperar. Nós só precisamos estar em Jesus. Então nós cremos, irmãos, cremos e vamos comprovar isso biblicamente, que o Evangelho da graça é o mover atual de Deus. Por isso essa mensagem faz parte do nosso DNA, e já há muitos anos, de tempos em tempos, nós temos pregado ela. Agora no mês de abril, nós vamos pregar uma série novamente, trazendo outros aspectos, muitos você já conhece, nós vamos estar relembrando de alguns, e trazendo novos aspectos a respeito do Evangelho da graça de Deus. E o que é este Evangelho? É Deus em Cristo, entenda isso. O Evangelho da graça é Deus em Cristo, ou Deus por meio de Cristo, reconciliando os homens consigo mesmo,
Então os homens estavam perdidos, Deus enviou Cristo, para que por meio de Cristo, os homens, as mulheres, sejam reconciliados com Ele, amém? Agora, para que houvesse essa reconciliação, Deus não levou em conta os nossos pecados e as nossas transgressões, amém? Então isso é o Evangelho da graça, é Deus por meio de Cristo, reconciliando o homem consigo mesmo, não levando em conta os seus pecados, não levando em conta as suas transgressões, e Deus nos dando agora a palavra da reconciliação. Por isso, queridos, nós precisamos pregar esse Evangelho da graça nessa cidade. Nós precisamos pregar o Evangelho da graça nos hospitais, nas ruas, nos ônibus, onde você entrar, nas casas que você entrar, nas empresas que você entrar, nas escolas que você entrar, onde você entrar, você é um mensageiro do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Então hoje, queridos, vivemos debaixo da graça do Senhor. Vivemos debaixo do seu favor imerecido. Diga favor imerecido. Diga para quem está ao seu lado: você vive debaixo do favor imerecido de Deus. Amém? Esse é um dos significados da palavra graça. Graça significa favor imerecido. Se é merecido, não é graça, é pagamento. Se nós fazemos algo para Deus, se nós damos algo para Deus, se nós procuramos praticar toda a lei de Deus para termos a bênção dele, então o que nós recebemos de Deus não é imerecido, é o que? Merecido. Mas Deus não dá nada por mérito, Deus dá tudo gratuitamente. Então o favor de Deus na nossa vida não é por mérito, o favor de Deus na nossa vida é imerecido. Por isso você não vai diante de Deus com medo de pedir grandes coisas, pensando: puxa, eu não mereço. Você não vai assim para Deus, e você também não deve ir para Deus com o coração soberbo ou orgulhoso, dizendo: Deus, olha, você tem que me dar, porque eu sou um bom cristão, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa que só faço bem. Isso também impede você de receber o favor imerecido. A Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus, amém? Nós cremos nisso, nós cremos não que a Bíblia contenha a palavra de Deus, mas nós cremos na inerrância das Escrituras, nós cremos que a Bíblia é infalível, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Mas existem muitas verdades na Bíblia que não são verdades atuais, e nós precisamos olhar para as verdades atuais da Bíblia. É isso que Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 12. 1 Pedro 1, versículo 12, atenção a esse versículo: pelo que não deixarei, Pedro falando aos crentes, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre, acerca destas coisas, ainda bem que as saibais. Agora ouça o que Pedro vai dizer: e estejais confirmados na presente verdade. Presente verdade. Há uma verdade atual, há uma verdade presente. Quando você olha para a Bíblia, você precisa entender que há verdades que não são atuais, há verdades que não são presentes. Elas são verdades de Deus, é a palavra de Deus, mas não é uma verdade atual, não é uma verdade para este tempo. E nós vamos entender pela palavra de Deus o que é isto. Qual é a verdade atual? Qual é a verdade para este tempo? A verdade atual é a nova aliança, amém? A Bíblia se divide em duas alianças: a velha aliança e a nova aliança. Em cada tempo que Deus lidou com o homem, Ele trouxe uma verdade. Cada tempo que Deus relacionou com o homem, houve uma verdade atual para aquele tempo.
Isso é chamado pelos teólogos de dispensação. Dispensação é um período de tempo em que Deus se relaciona com a humanidade, e Deus traz uma verdade para a humanidade e espera que essa humanidade responda a Deus de acordo com esta verdade. Então, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, o homem, Adão e Eva, no jardim do Éden, Deus deu a eles uma palavra: de tudo que vocês verem aqui no jardim, vocês podem comer livremente. Só uma árvore que vocês não devem comer: a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês vão o quê? Morrer. Então, naquele momento, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, qual era a verdade atual? A verdade atual é: não coma da árvore do jardim, amém? Não coma do fruto da árvore do jardim, porque se vocês dela comerem, vocês morrerão. Imagine aqui comigo, preste atenção nisso. Imagine que Adão e Eva não tivessem pecado, eles não tivessem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eu estaria pregando hoje? O que você imagina que eu estaria pregando? Você ia vir aqui todo domingo e eu ia dizer para você: não coma da árvore do jardim do Éden, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós íamos pregar sobre isso, nós íamos falar nas células sobre isso, nós íamos olhar nos olhos dos irmãos e dizer: irmão, por favor, não coma do fruto proibido, porque se você comer, você irá morrer. Nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva comeram do fruto proibido e entrou a queda, a doença, a enfermidade, a miséria, a destruição, entrou o envelhecimento e por fim chegou a morte. Todas essas coisas que eu citei, elas são inimigas de Deus. E quando Adão e Eva pecou, então Deus trouxe uma profecia. Qual foi a profecia que Deus trouxe para Adão e Eva? Deus disse: olha, vocês caíram, mas da semente da mulher, Deus trará um descendente, e esse descendente, ele esmagará a cabeça da serpente, a serpente o ferirá, mas ele vai resgatar a humanidade. Nós sabemos que a mulher não tem semente para dar, então a profecia já apontava para o nascimento de Jesus de uma virgem. Agora eu pergunto: essa verdade lá do jardim, é uma verdade atual, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não é uma verdade atual. Já houve o pecado, não há mais o que falar: não coma da árvore. Se você chegasse aqui e ouvisse eu pregando sobre não coma da árvore, o que você ia dizer? Mas esse pastor enlouqueceu, porque ele está falando de algo que já passou. Então passou o pecado, e aí Deus então se relacionou com o homem, escute, em uma outra dispensação. Deus então, passaram-se séculos, e nós chegamos até um homem chamado Moisés, amém? Moisés. E um dia Moisés estava no Monte Sinai, e Deus, ele começou a ministrar ao coração de Moisés, no Monte Sinai, hoje no Egito. E quando o povo estava diante do Monte Sinai, e Moisés estava subindo o Sinai, o povo disse algo a Moisés. Isso está em Êxodo 19:8, olhe o que diz assim: tudo o que o Senhor falou e nos ordenou, nós faremos. O povo que havia saído do Egito, o povo que havia atravessado pelo Mar Vermelho, o povo que viveu durante 40 anos no deserto, os que sobreviveram, antes de Moisés subir o Sinai, eles disseram: tudo que Deus falar para você, nós vamos fazer. Parece muito poderoso, parece maravilhoso, nós dizemos: uau, mas é isso mesmo, o que Deus mandar, nós vamos fazer. Só que tem um detalhe: eles ainda não tinham ouvido os 10 mandamentos, eles não sabiam qual seria a lei que Deus daria. Nós falamos dos 10 mandamentos, mas você sabe que a lei ela é composta de 613
preceitos, 613 mandamentos. Um judeu só é reconhecido na sua religião se ele souber de cor e praticar 613 mandamentos, todos detalhados a respeito de todos os aspectos da Bíblia, da lei deles. Naquele dia, escute, que eles falaram a Moisés que eles obedeceriam em tudo. Deus falou para Moisés: diga para eles que não cheguem perto do monte Sinai, porque se eles encostarem nesse morro, eles vão, nesse monte, eles vão morrer queimados, eles vão morrer eletrocutados. Não deixe que nenhum animal encoste no monte, porque se um animal encostar no monte, ele vai morrer queimado. Estranho, porque Deus sempre quis o povo próximo dele. Deus estava na nuvem, guiando o povo durante o dia no deserto, e Deus estava na coluna de fogo, guiando o povo durante a noite. Então Deus era um Deus próximo, mas agora Deus diz assim: eu não quero este povo perto de mim. Por que Deus disse isso? Você já parou para pensar? Talvez você leu esse texto inúmeras vezes e você nunca fez essa pergunta: por que Deus proibiu de se aproximar? Deus quer que os seus filhos venham para próximo de si. É porque Deus viu no coração do povo que havia uma soberba, e o povo achava que era capaz de obedecer a Deus em sua própria força. Aquilo que a Bíblia chama de justiça própria. Achar que eu sou capaz de obedecer a Deus e de fazer sem errar tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Deus olhou para o coração do povo e Deus pensou: eles nem receberam a lei, eles nem imaginam o que virá para eles, e como é que eles dizem que eles vão me obedecer em tudo? Então Deus fez uma coisa, Deus começou a trabalhar com eles em uma outra dispensação. Diga dispensação. E qual foi a outra dispensação? A dispensação da velha aliança, a dispensação da lei. Deus deu a eles a lei, não apenas 10 mandamentos, mas inúmeros mandamentos. E quando eles receberam esses mandamentos, lembre-se que eles disseram: tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Eles conseguiram, irmãos? Sim ou não? Não conseguiram. Sabe por que eles não conseguiram? Porque teve que ser instituídos sacrifícios, teve que ser instituído um tabernáculo, teve que ser instituído sacerdócios. O povo precisava ser representado por sacerdotes, por uma tribo que sacrificava dia e noite, constantemente, especialmente uma vez por ano, para expiar o pecado do povo. Então a lei de Deus, ela serviu apenas para mostrar que o povo era pecador. A lei dizia: não adulterarás, e o povo adulterava. A lei dizia: honre o teu pai e tua mãe, eles desonravam os seus pais. A lei dizia: não adore outros deuses diante de mim, e eles se desviavam e adoravam outros deuses. Era essa dispensação. Eles em um momento achando que eram capazes de obedecer a Deus em tudo na sua força, com a sua própria capacidade, e Deus pela lei revelando que não. O problema não era a lei é perfeita, a lei foi dada por Deus. O problema era o coração do homem. E escute, durante 1500 anos, da lei até Jesus, durante 1500 anos, Deus levantou profetas, e esses profetas, eles pregavam, e eles diziam: vocês estão desobedecendo a Deus, vocês precisam se arrepender. Vocês estão desobedecendo a Deus e vocês precisam mudar de vida. E junto, queridos, com essa palavra que os profetas maiores e os menores pregavam, eles sempre traziam uma consequência da desobediência à lei de Deus. E qual é a consequência da desobediência à lei? É a maldição. E a maldição no Antigo Testamento, a maldição da lei, ela era uma maldição tríplice. Ela incluía morte, doenças e pobreza. Qual é a maldição tríplice? Então, os profetas diziam para o povo, essa era a verdade daquele tempo. A verdade atual não era mais a verdade do Gênesis.
A verdade atual agora era a verdade da lei, a verdade da velha aliança. Qual é? Obedeça a Deus e tudo vai dar certo. Desobedece a Deus e sua vida está acabada. Desobedeça a Deus, não cumpra tudo que Deus mandar, e você vai morrer, vai ficar pobre e vai ficar doente. Só que a maldição, ela era uma maldição ampliada. A maldição tríplice, morte, doenças e enfermidades, essa maldição, ela se ampliava. Essa maldição, ela atingia os pais, os filhos, os netos e os bisnetos. Então a maldição, como consequência da desobediência da lei de um homem, ia ficar para os filhos dele, para os netos deles e até para os seus bisnetos. Imagine como o povo vivia. Imagine como as famílias viviam constantemente debaixo de quê, irmãos? Maldição. Mas eles disseram a Deus: nós vamos obedecer em tudo que você mandar. Mas a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, ela não consegue obedecer a Deus. Ainda que alguém se esforce, ainda que alguém vigie o seu comportamento o tempo todo, nós temos pensamentos, nós temos desejos no coração. Você fala: pastor, eu graças a Deus nunca matei ninguém, mas você já pensou em matar alguém? Não me deixe sozinho. Aleluia, amém? Você já pensou, irmão, ou no trânsito, ou um vizinho, ou um parente seu, né? Ou alguém do seu trabalho, você já pensou? Então, nós somos incapazes. Agora, escute, marido, esposa, né? Também acontece. Porque ninguém é bom. Tem uns irmãos aqui que continuam andando na lei. Eles dizem: pastor, eu nunca pensei em matar minha esposa. Olha aí como é que você é um justo. Você é um justo. Você é um bom crente da velha aliança, irmão. Os crentes da nova aliança são aqueles crentes que dizem: Deus, me ajuda todo dia, porque olha, está difícil. Não é? É o crente da nova aliança, que ele entendeu. Agora, escute, 1500 anos, ficou claro que aquela verdade era uma verdade caducada. Ficou claro que a verdade da velha aliança não era suficiente para que o povo desfrutasse plenamente da bondade de Deus, porque eles esperavam que isso acontecesse. Para que a bênção na velha aliança fosse dada, havia sempre um se. Havia sempre um se. Se você obedecer a Deus, se você seguir a Deus. Eu lembro que quando eu não tinha a revelação da nova aliança, nem tinha Manaim ainda, nem pensava em Manaim, mas eu não tinha a revelação da nova aliança. E eu pregava a velha aliança, como a maioria das pessoas pregavam. E eu e mais alguns pastores, nós fazíamos um culto de cura e libertação aqui na cidade. Era um culto muito grande, iam centenas de pessoas. E a nossa pregação era a pregação da velha aliança. E o que nós pregávamos para as pessoas? Nós sempre dizíamos para ela: você está aqui para ser curado, nós vamos orar por você, mas se você não obedecer a Deus, a doença vai voltar. Hoje você diz misericórdia porque você conhece a nova aliança, mas há 20 e poucos anos atrás você ia dizer amém. Então não me julgue. Porque tem uns irmãos aí que: mas como você falou isso? Porque você está me julgando, porque você tem luz de Deus. Dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus porque você pode criar hoje os seus filhos na nova aliança. Você pode viver a nova aliança. Mas era isso que era pregado, e isso era uma coisa normal.
Nós pregávamos as maldições hereditárias e dizíamos: não, você está assim, sabe por quê? Porque seu avô, você sabe o que seu avô fez? Não, não sei. Então de repente o seu avô, ele foi um bandido, ele foi um bruxo, o seu avô foi um criminoso, então você está nesse câncer por causa do pecado do seu avô, porque é isso que a velha aliança diz. E essa pregação da velha aliança continua sendo pregada. Só você entrar no YouTube, você vai achar muita coisa. Instagram, muita coisa. Se entrar em muitas igrejas, você vai encontrar muitos pastores e muitos líderes que continuam pregando a velha aliança, mas essa mensagem é ultrapassada. Existe uma verdade atual, existe uma verdade para hoje. Hebreus 8, versículo 7. E eu vou mostrar isso para você, porque não adianta eu falar e não mostrar na Bíblia. Você tem que olhar na Bíblia e dizer: é verdade, está escrito. Veja o que diz: porque se aquela primeira aliança, qual é a primeira aliança? Moisés, lei, velha aliança. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ela não tinha defeito por causa de Deus, porque Deus quem deu os 10 mandamentos, Deus escreveu, as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, então a lei é perfeita, o problema é o homem, que é pecador. Agora o escritor de Hebreus está dizendo: aquela primeira aliança tinha defeito. Por quê? Porque ela não conseguiu mudar e aperfeiçoar e transformar o homem. Embora houvesse uma lei, o homem continuava pecando o tempo todo. Aí diz: se ela fosse perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Versículo 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias. Isso foi os profetas que disseram, porque os profetas anunciavam uma nova aliança. Aí eles disseram: diz o Senhor, firmarei nova aliança. Diga nova aliança. Diga para quem está ao seu lado: é nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Então não é mais aquela aliança que foi feita lá no Egito, lá no Sinai, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Verso 10, agora vai explicar o que é a nova aliança. Você precisa prestar atenção nisso daqui, porque se você entender a realidade da nova aliança, a sua vida vai mudar, irmão. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa quando você entender a nova aliança. Você não vai viver mais debaixo de crise, de identidade. Você não vai viver mais debaixo de orgulho. Você não vai viver mais debaixo de mágoa. Você não vai viver mais debaixo de justiça própria. Você vai viver em paz, em alegria. Você vai viver bem-humorado. Você vai viver próspero. Você vai querer contar essa mensagem para todo mundo, porque você vai compreender que a nova aliança é a verdade de Deus para essa época, e é a verdade que vai durar para sempre, até o dia que o Senhor voltar, que não vai ter mais uma outra verdade. Firmarei com a casa de Israel, depois naqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei. Põe a mão na sua mente, assim na sua cabeça, diga: Deus vai imprimir na minha mente as suas leis. Aí põe a mão no seu coração, diga: Deus vai escrever sobre o meu coração a sua lei. Levante as suas duas mãos e diga: Deus será o meu Deus, e eu serei o seu povo. Amém? Essa é a verdade da nova aliança. Versículo 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Agora, tudo isso depende do verso 12, que é o último verso, que está ali embaixo. Se você entender o 12, você vai entender tudo.
Você, querido, que é um adolescente, eu sei que às vezes a gente prega aqui, por isso tem uma sala para os adolescentes, é que pela manhã, domingo não tem, mas às vezes a gente prega e pode ser que você fale, mas isso não é para mim. Se você é adolescente, jovem, se você entender a nova aliança cedo, a sua vida vai ser que nem um foguete, vai só decolar. Eu demorei muito para entender a nova aliança, e perdi muito. Claro que Deus dá porção dobrada, eu estou recuperando o que eu perdi, mas eu perdi muito por não entender a nova aliança, porque quando você não entende a nova aliança, você vive debaixo de condenação, você vive debaixo de medo, você vive debaixo da acusação do diabo o tempo todo. Então quando você entende isso, ensina isso para os teus filhos cedo. Você é abençoado, tua família é abençoada, teus filhos são abençoados. Se você tem filhos pequenos lá na igreja infantil agora, a gente está precisando, mudar lá, fazer uma reforma. A pastora sempre tem falado, precisa repaginar, precisa modernizar. A gente precisa fazer isso, deve isso às crianças, porque elas merecem o melhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a mensagem que está sendo pregada para os seus filhos é a mensagem da nova aliança. Os seus filhos vão crescer com ousadia, eles vão crescer crendo num Deus grande e poderoso, eles vão crescer sem acusação do diabo, eles vão crescer livres, eles vão crescer para prosperar, para avançar, para ter casamentos abençoados, porque eles vão crescer debaixo dessa verdade de Deus. Agora você precisa em casa ensinar essa verdade, porque não adianta a gente chegar aqui, ensinar nova aliança, e durante a semana você ensinar a lei para os seus filhos, aí não resolve. Agora tudo depende desse versículo, é Deus dizendo, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A verdade central da nova aliança é que Deus não lembra mais dos nossos pecados. A verdade central da nova aliança é que Deus perdoou todas as nossas iniquidades. A verdade central da nova aliança é que Deus usa de misericórdia, Deus usa de favor imerecido para conosco. Então o próprio Deus olhou para a velha aliança, para a lei, e Ele diz: isso aqui tem defeito, não porque eu dei, mas porque o povo é imperfeito. Agora Deus, Ele propõe uma nova aliança, e se você prestou atenção nos versículos, e quem conhece um pouco mais da Bíblia, sabe que toda a velha aliança é baseada em condições, em cláusulas. Se você fizer, você tem. Se você for, você recebe. Se você dar, você recebe. Toda a velha aliança é sempre baseada no se. Se você jejuar, você recebe um milagre. Se você orar tantas horas, você recebe a bênção. Se você der tanto de dinheiro, você vai ser abençoado. Se você fizer tal coisa, aí as pessoas vão mudando só, né? Porque tem gente que anda na lei de uma forma, entre aspas, consagrada, porque ele ora bastante, ele jejua, mas ele sempre está fazendo isso, esperando que Deus vai abençoá-lo, porque ele faz isso. Ele deve fazer isso por uma consagração, e não para receber a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus é gratuita. Agora, dependendo do religioso, a pessoa trabalha de uma forma diferente. Ela faz caridade, ela ajuda os pobres, ela dá cesta básica, porque ela sempre quer compensar o seu pecado, e ela quer sempre estar diante de Deus bem. Mas ela esquece que é impossível, porque a pessoa que faz caridade, faz o bem, ora e jejua, é impossível que ela esteja 100% limpa diante de Deus. Só é possível de uma forma: através do sangue de Jesus e através de Jesus, somente por Jesus. Então a nova aliança, irmãos, eu estou já encerrando. A nova aliança, ela não tem menções de condições. Na nova aliança não tem o ser. A nova aliança é uma doação. A nova aliança é um favor imerecido. Veja o que diz aqui em Hebreus. O Senhor está dizendo: eu vou escrever as minhas leis em seu.
Em seu? Eu gostaria muito de ter o poder, e isso é uma coisa pouco polêmica em casa, mas eu gostaria de ter o poder de fazer com que as minhas filhas gostassem de legumes, verduras e frutas. As duas. Eu gostaria de ter o poder de escrever isso dentro do coração delas. Mas eu não tenho esse poder, eu não consegui fazer isso. Por mais que a gente tentasse, não conseguimos. Mas escute, Deus pode. Deus pode. E Deus escreveu a lei dele no seu coração. A lei não está mais diante de tábuas. A lei de Deus está dentro de nós. Sabe o que isso significa? Se você nasceu de novo, você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Quando a gente tem que ficar o tempo todo falando para um crente o que ele deve fazer, é porque ele não é crente ainda. Ele vem aqui no culto, ele canta, ele vai na célula, ele está com os crentes, ele até carrega uma Bíblia. Alguns até dão dízimo, mas não é crente. Se você precisa ficar falando o tempo todinho o que ele deve fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que o crente já tem a lei de Deus no coração dele. Então o crente sabe que não deve mentir, o crente sabe que não deve roubar, o crente sabe que não deve adulterar, o crente sabe que não deve enganar ninguém, o crente sabe que deve dizimar, o crente sabe que deve congregar. Ele sabe por quê? Porque Deus escreveu tudo isso dentro do coração dele. O problema é quando a gente quer explicar para alguém que não nasceu de novo a lei de Deus. Aí nós nos tornamos religiosos e legalistas. Então é melhor nós falarmos: Deus, salva essa pessoa e leva ela à experiência do nascer de novo. Porque quando nasce de novo, a lei é escrita. O Senhor disse na nova aliança que Ele vai escrever no nosso coração. O Senhor disse na nova aliança: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Sabe o que isso significa? Quando você tiver enfermidade, você tem um Deus para ir dizer: Deus, eu estou doente, eu quero ser curado. Quando você tiver problemas financeiros, problemas familiares, quando você tiver problemas de qualquer ordem, você tem um Deus que disse: eu vou ser o Deus de vocês. O povo de Israel, embora na lei eles tinham muita clareza disso, e eles sabiam que quando eles tinham batalhas, lutas, dificuldades, adversidades, o que acontecia? Eles iam para quem, irmãos? Para Deus. Para Deus. Você ouviu aqui a cantora, e você viu a mensagem da música. E qual era a mensagem? Se você está passando por uma prova, uma dificuldade, eu estou resumindo, né? Se você está passando por um problema difícil, você tem um Deus, você tem alguém que cuida de você, você tem alguém que age em seu lugar. Sabe por quê? Porque você está na nova aliança. Porque se você tivesse na nova aliança, meu filho, e você tivesse problema, dificuldade, doença, por causa do seu pecado, você ia buscar Deus e Deus ia... obrigado. Se você tivesse na velha aliança, e você tivesse com problema, com dificuldade, com doença, com qualquer crise, e em pecado, e fosse buscar Deus, Deus ia dar as costas para você e ia falar: se vira. Pastor, isso é cruel. Deus fez isso com o filho dele na cruz. Jesus, quando carregava os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus deu as costas para ele, e ele clamou ao Pai, ele disse: Pai, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que o Pai deu as costas. Por que o Pai deu as costas? Porque ali se encerrava a velha aliança e começava a nova aliança. Deus não podia mais atender a pecadores. Jesus carregava todos os nossos pecados, mas agora Ele ressuscitou. Nós ressuscitamos com Ele para uma nova aliança, onde Ele é o nosso Deus. Então vá para Ele, peça para ser curado. Nós ouvimos um testemunho de câncer, de alguém que pediu para Deus ser curado do câncer. Peça coisas grandes para Deus. Peça uma casa própria. Eu estou pedindo para Deus um carro agora. Peça para Deus uma viagem. Peça para Deus uma boa faculdade para os seus filhos. Peça para Deus um aumento do seu salário. Peça para Deus um novo negócio. Peça para Deus uma promoção. Peça coisas grandes para Deus, porque Ele é o seu Deus. Aí
a nova aliança continua dizendo: todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É um conhecimento intuitivo, é um conhecimento que há dentro do seu espírito. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus habita dentro de você. E ele termina falando sobre a nova aliança, dizendo: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me, diga: Deus não lembra mais dos meus pecados. Diga para quem está ao seu lado: Deus não lembra mais dos seus pecados. Para você dar um glória a Deus bem forte, você precisa entender o que a lei dizia. A lei dizia: eu sou o Senhor, e eu me lembro dos seus pecados, dos pecados dos seus filhos, eu me lembro dos pecados da sua geração, até terceira e quarta geração. Na lei, Deus lembrava do pecado até a terceira e quarta geração. Na nova aliança, na graça, Deus diz: eu não vou lembrar mais, eu não lembro mais, eu esqueci. Amém. Deus esqueceu. Então, por isso que domingo você chega aqui em festa. Mas tem irmãos que chegam aqui domingo debaixo de condenação, porque eles não entenderam a nova aliança. Irmão, você precisa entender. Tem irmão que diz: não, hoje eu nem vou. Mas por que não vou? Não, porque ontem eu briguei com o meu marido, eu não vou na igreja hoje. Ah, hoje é ceia. Não, hoje eu não posso tomar ceia, eu estou em pecado, porque sabe, ontem aqui eu fiquei nervoso no trânsito, soltei um palavrão, e eu hoje não posso nem tomar ceia. Então a pessoa vive debaixo de condenação, de acusação. Ela deveria ter feito essas coisas? Não, mas se fez, por causa do sacrifício de Jesus, já foi tudo perdoado. E ela pode vir, ela deve vir, e ela deve vir festejar o Senhor, ela deve ir na célula, ela deve participar do culto, ela deve participar das reuniões, ela deve com ousadia ir para Deus e falar: Deus. Certa vez fizeram uma pesquisa, eu já falei aqui, e perguntaram para várias pessoas: se você cometesse um pecado muito grave na sua vida, você tem dois endereços para ir, você iria para a igreja ou você iria para um bar? E é natural nós pensarmos que as pessoas iriam para onde? Para a igreja. Mas a maioria das pessoas responderam: não, se eu cometesse algo muito ruim, eu iria para um bar. E perguntaram: mas por quê? Porque a resposta da maioria das pessoas foi: num bar eu não seria acusado, num bar eu não seria condenado, no bar todo mundo é imperfeito, no bar todo mundo tem defeitos, então lá me aceitariam, mas na igreja me julgariam. Isso é quando nós vivemos debaixo da lei. Mas quando nós vivemos debaixo da graça, nós não somos acusadores de ninguém. Quando nós vivemos debaixo da graça, nós vivemos sem culpa e sem condenação. E nós queremos que as pessoas que estão conosco também vivam sem culpa e sem condenação. Porque nós estamos na nova aliança. Pastor, o que eu preciso para desfrutar da nova aliança? O que eu preciso fazer? Nada. Eu não preciso, nada. A única coisa que você precisa fazer é crer. Essas verdades que eu preguei, você precisa crer. Porque o justo viverá pela fé. Você precisa crer que não há mais nenhum pecado que te impede de estar com o povo de Deus, que te impede de ter comunhão com Deus. Não existe mais nenhum pecado que te impede de ter uma boa expectativa do seu futuro e de esperar. Eu espero coisas grandes para o meu futuro. Não acorde segunda-feira pensando: que má notícia eu vou ter essa semana. Porque tem muita gente que começa a semana assim. Tem gente que quando vê lá a notificação do WhatsApp, ele já diz: eu não vou nem atender, que é BO. Eu não vou nem ver essa mensagem. Vê uma ligação então, né? Porque ligação agora é uma coisa quase que impossível de acontecer. Alguém liga, a pessoa já fica com medo, já o coração já palpita, já a ansiedade, já treme.
Eu estou em crise de ansiedade. Sabe por quê, irmão? Há tanta crise de ansiedade. É claro que existe uma explicação científica, e eu não podia abrir mão dela, até por causa da minha formação. Mas muita crise de ansiedade é porque as pessoas vivem com medo de que algo ruim vai acontecer. E sabe quem vive com medo de que algo ruim vai acontecer? Quem não entendeu ainda que Deus perdoa os seus pecados e que Deus é o Deus da vida deles. Porque se você entender que Deus é o seu Deus, você sabe, vai ter comida, vai ter aluguel, vai ter dinheiro, vai ter saúde, vai ter felicidade, vai ter paz, vai ter tudo que eu preciso. De modo, só para a gente não deixar ali o último slide vago, nós temos um chamado para não voltarmos ao antigo. Amém? Não voltarmos à lei. Nos mantemos na graça do Senhor. Lá em Atos 20, coloca o último versículo, não tenho mais tempo de ler, só quero ler o último versículo, isso. Paulo fala muitas coisas, ele está se despedindo da igreja de Éfeso, são as últimas palavras de Paulo em seu ministério. E depois você leia do verso 28, que vale a pena você ler. No verso 32, ele está dizendo: agora pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua, irmãos, graça. Paulo está dizendo, eu tenho que deixar algo para vocês, o Senhor, e a palavra da sua graça. Antes de começar aqui o culto, eu fui ver no original, o que é essa palavra encomendar, no grego. Eu não vou pegar o celular agora, porque já estamos tempo estourado. Mas essa palavra encomendar, é uma palavra no grego, eu não lembro agora, que ela significa a mesma palavra que comer. Eu achei isso incrível, porque Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que vocês agora se alimentem do Senhor, e se alimentem da palavra da graça. Se alimentem do evangelho da graça, porque esse evangelho da graça tem um poder. Ele tem um poder para edificar e para dar uma herança para vocês. Então, quanto mais você for cheio do evangelho da graça, eu quero chamar você aqui, nos 4 domingos de abril, nós vamos pregar sobre o evangelho da graça. Nas células nós vamos falar sobre o evangelho da graça, e eu gostaria que você realmente tomasse uma posição de dizer: eu não vou perder nenhum desses domingos de abril, porque nós precisamos nos alimentar da palavra da graça, o que está escrito aqui, porque isso vai nos tornar grandes em Deus, e isso vai nos dar uma herança. Herança é diferente de recompensa. Recompensa você ganha porque fez algo, herança você recebe porque é filho. Paulo não está dizendo que Deus vai nos dar uma recompensa. Paulo está dizendo que o evangelho da graça tem uma herança para nós. E se a maldição era morte, doença e miséria, a bênção do evangelho da graça é vida, saúde e prosperidade. Prepare-se, em 2023 você vai ter vida, saúde e prosperidade. Prepare-se, esse é o ano que a sua casa, a sua família, eu quero profetizar sobre você. Recebe aí, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar, 2023 é o ano de vida, é o ano de saúde, é o ano de prosperidade, é o ano de crescimento, é o ano de abundância. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado, comece agora a profetizar sobre ela. Comece, abre a boca, eu quero ouvir você orar. Profetize, ore alto, ore alto. Profeta, você é um profeta de Deus, você é uma profetisa do Senhor. Vida, abundância, prosperidade, vida, saúde e prosperidade, vida, saúde e prosperidade para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus negócios. Saúde, prosperidade financeira,
abundância de Deus, alegria, paz, graça, graça, graça. Senhor, nós queremos ser uma igreja edificada na graça. Nós queremos ser uma igreja que se alimenta do evangelho da graça. Aleluia. Diga comigo: Pai, eu recebo a palavra da graça. Eu recebo o evangelho da graça. E eu declaro que o Senhor é o meu Deus. Eu declaro que as tuas leis já estão escritas em meu coração. Eu declaro que todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados já foram perdoados. Eu sou abençoado em vida, em saúde e em prosperidade. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amados. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, nós estamos com uma tradição que quem faz aniversário no dia de culto, nós oramos aqui, né? Hoje temos 3 aniversariantes. Aleluia, é porção tripla, né? E uma delas é minha filha, então você imagina como eu estou, né? Vamos orar pela Nicole, vamos orar pelo Luciano, vamos orar pelo Davi. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Só gente boa, né? 26 de março, só gente boa, só gente de Deus. Vem cá.